Como a inteligência artificial está revolucionando e vai revolucionar os legislativos municipais. Ele é sócio-diretor da Govis, empresário no ramo de software desde 2007, formado em desenvolvimento de sistemas pela Ubra, liderou centenas de projetos de transformação digital na iniciativa privada e no setor público. Atua na área legislativa há mais de 15 anos, trazendo inovação, transparência e sustentabilidade. Como a inteligência artificial está revolucionando e vai revolucionar os legislativos municipais. Com vocês, Bruno Tomasi. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muita gente aqui querendo inovar, querendo revolucionar a sua Câmara. Acredito que vocês estão aqui buscando conhecimento, buscando inovação, buscando capacitação, e é isso que a gente vai vir entregar hoje para vocês. A gente está vendo aí essa revolução acontecendo da inteligência artificial, das novas tecnologias. Obrigado. Mas a gente tem que perceber o seguinte, de onde é que vem, essas ferramentas, como é que está vindo essa evolução. A gente começou com a parte legislativa há muito tempo. A gente está falando, a legislação ela começa no ano de 1800 a.C., com o Código de Hammurabi, que foi a primeira legislação escrita em pedra. Então, nesse momento, era ali que se registravam os atos legislativos, certo? Passado um tempo, 121 anos depois de Cristo, chega o papiro, e começa a ser escrito as leis no papiro, uma evolução. Passado muito tempo, a gente está falando de quase 1800 anos depois, chega a máquina de escrever. Pensa bem, a gente ficou no papel com a caneta, de certa forma, ali por quase 1800 anos. Muito tempo se passou até ter uma evolução significativa, porque a máquina de escrever, ela acelerou totalmente a velocidade de digitação, a padronização também dos documentos, porque cada um escrevia de um jeito, então não havia uma padronização na documentação que era criada. Chega o ano de 89, 90, aqui no Brasil demorou um pouquinho mais para chegar, mas vem o Word, vem a computação. E com o Word a gente tem aí sim a redução de erros, porque é possível corrigir o texto antes dele ser impresso. Na máquina de escrever isso não ocorria. Alguém aqui deve lembrar de ter que colocar ali o corretivo ali para tapar o erro, ficava uma porcaria, enfim. Já com o Word a gente passa a ter essa solução desse problema, revisa antes da impressão. E no ano de 2001, a gente chega à assinatura digital, onde a gente consegue eliminar o papel. Quem de vocês aqui já eliminou o papel na Câmara de vocês? Veja bem, 2001 não é uma inovação, não é uma coisa nova a assinatura digital. A gente já está falando de 24 anos que ela existe no Brasil regulamentada. Então ainda há muito espaço para inovação, pegando só em assinatura digital. Vocês teriam mais velocidade, conformidade, publicidade dos atos, transparência. Então, enfim, é uma gama de benefícios que vocês podem alcançar com a assinatura digital. Vejo que tem um grande espaço ainda para isso ocorrer. Mas a gente percebe o quê? Que a forma de registrar, então, ela evoluiu. Em vez de registrar na pedra, foi para o papel, enfim, ela evoluiu a forma de registrar. Mas e a forma de planejar os textos legislativos? De pensar na lei? Permanece a mesma, desde aquele tempo. A gente não teve uma grande evolução significativa ao longo de 4.000 anos, no momento que a gente quer planejar uma lei. Ano de 2020, a gente tem acesso a redes sociais, tem acesso a Google, tem acesso a diversas fontes de informação, mas a gente não tem tempo. Cada vez o tempo é mais escasso, correto? Tem muitas coisas para fazer, muitas demandas, algumas câmaras não têm assessoria, é tudo com o vereador. Quando tem assessoria, é um assessor para tudo. Então a gente sabe o quanto isso é difícil. 2024 vem a grande revolução do momento. É o boom da inteligência artificial, com o ChatGPT, que foi o precursor, de fato, para a grande massa, digamos assim, da inteligência artificial. Já existiam outras ferramentas, mas ele, de fato, popularizou a inteligência artificial. Porém, no nosso uso específico, a gente tem um problema. Por quê? O GPT, ele às vezes inventa legislações. Isso é um problema. Quem é advogado aqui já deve ter passado por isso, inventando jurisprudência, etc. Já deu até caso na justiça de processo que foi com jurisprudência inventada e deu um bom problema para o advogado na OAB. Além disso,
eles não conhecem o regimento interno da Câmara. Eles são uma plataforma global. Eles não entendem no ponto do município, ali, a lei orgânica do município. Isso o ChatGPT não faz, certo? Além disso, eles não escrevem, quando tu pede para ele fazer um projeto, de acordo com a LC 95 de 1998, que é a lei que regulamenta, né, dispõe sobre a redação de leis no Brasil. Né? Então, essa lei ela explica totalmente como deve ser feita uma lei no Brasil. Isso, para muitos, ainda é desconhecido, enfim, ou para muitos conhecidos, quando faz cursos, muitos eles falam nisso. Mas, enfim, há uma lei no Brasil que regulamenta como é feita as leis. E o ChatGPT não segue essa lei. E, além de tudo, ele não é especialista, ele é um generalista. Ou seja, ele entende de muitos assuntos, mas não entende especificamente de um assunto, que no caso a gente está falando de produção legislativa. Então, a gente chega agora no ano de 2025. A gente realmente agora tem uma solução de inteligência artificial para legislativos municipais. A gente lançou, recentemente, em Gramado, a primeira Câmara Legislativa com inteligência artificial. Essa matéria foi destaque, saiu no Globo, saiu no Terra, saiu em outros veículos de comunicação também. Ali a gente teve realmente a mudança. Por quê? É integrado ao sistema de tramitação da Câmara de Vereadores, dá os pareceres também das comissões e algumas outras coisinhas que a gente vai ver ao longo aqui de possibilidades que a gente pode ter. Redações de proposições, essa é a parte mais fácil, vamos dizer assim. Porque a gente consegue treinar ela lá com conteúdo, tem a lei, pega um banco de dados, como a gente tem no nosso caso, 2.200.000 proposições do nosso histórico que a gente tem ao longo dos nossos 17 anos de empresa, e tu consegue treinar uma IA para ela fazer um projeto de lei que já foi aprovado, conseguir servir de base para projetos de lei. A gente consegue. Mas a gente pode ir mais além. O que mais a inteligência artificial poderia nos ajudar, além de criar um projeto? Vocês muitos devem usar ChatGPT. Alguém aqui utiliza ChatGPT? Bastante, ó. Quase o mesmo número de assinatura digital aí, eu estou vendo. Mas e se a IA ajudasse, por exemplo, então, a dar parecer de comissões no projeto? Que é um trabalho que muitas vezes é difícil para o vereador. Ele está ali, ele tem que entender, às vezes, de um tema o qual ele não é especialista, e ele tem que dar um parecer. E o jurídico também, poderia apoiar o jurídico. A gente sabe, o jurídico ele vai ter um conhecimento muito mais avançado, às vezes, do que uma inteligência artificial consegue ter. Ao menos as inteligências artificiais que a gente tem hoje. Né? Então, o jurídico ele consegue dar um parecer muito mais completo, mas poderia ajudar ele, para ele ter um ponto de partida, para ele não precisar começar um parecer do zero, que é normalmente o que acontece. Então, isso gasta-se muito tempo. Quando a gente não vê pareceres de comissões, por exemplo, de saúde, dizendo que o projeto é juridicamente viável, sendo que isso deveria ser um parecer, Constituição e Justiça e Redação, né? E quem está dando esse parecer é outra comissão que não fala sobre constitucionalidade especificamente. E se a IA também ajudasse a criar, por exemplo, os discursos para defender o projeto na tribuna? É um ponto importante. Vocês têm que planejar o que vocês vão falar na tribuna. Vocês poderiam utilizar a inteligência artificial para isso. É um fim muito interessante que vocês podem fazer. Vocês poderiam também utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para pegar um projeto, o qual vocês fizeram, criar uma notícia para poder mandar para os jornais, explicando esse projeto, dizendo, o projeto foi aprovado, passou pelas comissões. Poderia pedir para a inteligência artificial fazer isso também. É possível? É um pouquinho... Vocês vão ter que pegar toda a tramitação do projeto, detalhar lá, escrever, vão ter que fazer um prompt para ela escrever realmente na forma que deve ser, mas vai sair. Vai sair. Vocês poderiam também fazer, isso aqui é um uso bem interessante, legenda de posts de redes sociais. Correto? Porque, às vezes, a gente sabe que na correria, ou com poucos assessores, é difícil dar gestão da rede social. Então, vocês poderiam pegar o texto da proposição e fazer ali, gerar essas legendas, né, para botar nas redes sociais. Ou também explicativos. Vamos voltar aqui, eu acho que avançou. Ou também explicativos, né, de projetos, para explicar, de fato, o que esse projeto se trata. Porque muitas vezes vem projetos complexos para dentro da Casa Legislativa. E a gente sabe que a população, em geral, ela não detém um conhecimento muito grande de legislação. Então, a inteligência artificial pode ajudar, sim, a aumentar, no caso, o conhecimento e o entendimento, e com isso, a transparência do processo legislativo. No momento que ela facilita e dá acessibilidade aos projetos legislativos, ao processo que está sendo feito dentro da Casa Legislativa. Com isso, o que a gente conseguiria? Mais tempo para focar naquilo que importa, porque alguns já me disseram, mas aí o que o assessor vai fazer? Bom, eu acredito que o assessor faça muito mais coisa do que apenas digitar texto no computador.
E aí que está o ponto, a gente vai ter mais tempo para estar próximo do eleitor. E isso a inteligência artificial não consegue fazer. Ela não consegue estar lá na rua ouvindo o problema do seu João, estar lá na rua vendo o problema do buraco, vendo o problema do posto de saúde, isso ela não consegue fazer. Então esse é o trabalho do vereador, ele está próximo da comunidade, ajudando, participando, fiscalizando, e isso a inteligência artificial não faz. Mas redação de texto ela faz muito bem. E se, deixa eu ver, e se eu te contar que já existe hoje uma solução que integra tudo isso que eu falei com um clique só. Um clique, realmente. Deu uma avançada demais aqui o negócio aqui. A gente está falando de uma IA treinada especificamente para a sua Câmara, com inteligência artificial focada no seu legislativo, com regimento interno, lei orgânica do município, treinado com as suas comissões, treinado com toda essa parte de proposições também, os modelos de documentos que vocês geram, tudo isso integrado num processo 100% digital, sem assinatura em papel físico, se não quiser, é possível desmaterializar se não quiser, com um aplicativo para a população poder seguir o vereador, ver o que ele está fazendo, ver no seu bairro o que está sendo feito também. A gente consegue ter isso. Basta vocês darem uma passada ali no nosso stand da GovSys, vai estar eu e a nossa equipe demonstrando na prática, a gente faz para vocês um projeto de lei com inteligência artificial, a gente demonstra para vocês, vocês vão se impressionar. Porque a gente quer saber o seguinte, quem de vocês que vai botar o marco da inteligência artificial na Câmara? Que alguém vai. Vamos ver se vai ser a mesa diretora de vocês ou a próxima. Que alguém vai fazer isso. Então a gente está vendo um momento ímpar para a gente poder ter uma revolução no legislativo de vocês. A gente é uma das soluções, vocês podem pesquisar no mercado, hoje, completa do jeito que a gente tem, só tem a gente. Mas vocês podem ter certeza que a gente está ali para auxiliar vocês. A gente tem valores muito acessíveis, a gente atende câmaras desde 9 vereadores, com 1 usuário, até câmaras com 300 usuários. A gente está em capitais, a gente está também em cidades, municípios muito pequenos, com 5 mil habitantes, e a inteligência artificial se adapta, entendeu? Esse que é o ponto, o sistema todo se adapta. Eu espero que vocês, com essas ideias que eu dei, além do que a gente faz, vocês consigam entender que também vocês podem utilizar até o ChatGPT para fazer essas atividades. Porém, vocês vão ter um trabalho. Vocês vão ter que ficar criando prompt, vão ter que ficar copiando o texto. E aqui a gente tem uma solução integrada. Então eu pergunto para vocês, vamos inovar? Vamos juntos. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para auxiliar vocês e podem contar com a gente no que vocês precisarem. Muito obrigado. Oi, Bruno, volte para o palco aí para receber uma lembrança nossa. Muito obrigado pela participação. Vai receber das mãos da Keila um certificado e uma lembrança de participação da 24ª Marcha de Vereadores do Brasil. Vamos lá, Marçal. Faltou a foto com o Ranieri antes, Marçal. Tem que achar o Ranieri aí para fazer uma foto oficial depois aí. O Ranieri está por aí ou já foi lá para a Expo Brasil?